Olá, meu nome é Márcio Maeda. Bem-vindos a mais um vídeo da notação e estatística. Hoje vocês vão sentir falta da Cris Aoyagi, mas eu farei o vídeo do IBAF devido a um problema de agenda. Vamos lá. Hoje falaremos sobre avanços. Simbologia básica de avanços no IBAF. Bom, avanços são quando os corredores têm que percorrer as bases, então eles têm que avançar as bases. Só que, como a gente está anotando, está querendo entender o jogo, a gente tem que colocar os motivos ou quem ocasionou esses motivos. No caso desse avanço, por exemplo, o batedor número 4, ele entra para bater, bate um hito de uma base na região do center field, região número 8. Então ele ganhou a primeira base, ele está na primeira base. Logo na sequência temos o batedor número 5. E o batedor número 5, o que acontece com ele? Ele tomou um HP. O que era HP mesmo? É quando o batedor toma uma bolada do pitcher. Então, temos um hit by pitch, que no caso tem o número 1, porque é o primeiro hit by pitch que esse arremessador cometeu. Mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A gente não pode ter dois corredores em mesma base. Logo, o corredor número 4, ele é obrigado a avançar para a segunda base. E o batedor número 5, que acaba de se tornar um corredor, fica na primeira. Isso é chamado de um avanço forçado. Logo, temos que colocar o motivo com o qual o corredor número 4 chegou à segunda base. Então, no quadrante correspondente à segunda base do quarto corredor, temos que colocar o número 5, pois o batedor número 5 impulsionou o avanço do corredor número 4 da primeira para a segunda base. Logo na sequência, temos o batedor número 6 bate um hit de uma base na região do left field, que é a região número 7. Logo temos que, lembrando que é um caso hipotético, estamos tentando fazer algo didático, então estamos colocando que o corredor número 4 avança da segunda para a terceira base e que o corredor número 5 avança da segunda base da primeira base para a segunda base. E que o batedor que virou o corredor número 6 está na primeira base. Logo, ele impulsionou o corredor número 4 da segunda para a terceira base e o corredor número 5 da primeira para a segunda base. Então, a ideia é a mesma. A gente tem que colocar no quadrante correspondente quem impulsionou aquele avanço, que no caso foi o batedor número 6. Então, no corredor número 5, no quadrante correspondente à segunda base, que foi o avanço da primeira para a segunda, colocamos o número 6. E também, de mesma maneira, quem impulsionou o avanço da segunda base para a terceira base do corredor número 4 foi o batedor número 6. Então, nós colocamos o número 6 nesse quadrante. Próximo exemplo, temos o batedor número 1, ele ganha a primeira base por bases por bola. Então, a simbologia BB1. Lembrando que o número 1 é porque é a primeira vez que esse arremessador deixa alguém andar. Então, temos que indicar. Logo na sequência, temos o batedor número 2. Ele bate o hit de uma base na região do 8, do center field. Mas o corredor número 1, ele não fica na segunda base, ele vai direto para a terceira, devido a essa batida. Então temos que marcar novamente que o batedor número 2 impulsionou o avanço da primeira base direto para a terceira base do corredor número 1. Mas fica implícito nesse caso que
não tem a necessidade de colocar nos dois quadrantes, que foi o avanço pela batida do 2. Já está implícito que, com o número 2 na terceira base, que o avanço foi de duas bases, foi da primeira direto para a terceira. Não existe a necessidade de preencher os dois quadrantes. Próximo exemplo, temos o batedor número 8, ganha a primeira base por bases por bola, BB2, que nesse caso o 2 é a segunda vez que o arremessador cede uma base por bases por bola. Na sequência, o batedor número 9, ele é eliminado por um ground out. O ground out a gente explica a simbologia num vídeo anterior. A Cristina Oyag explica como funciona isso. Então, por favor, se você está com dúvidas, assista ao vídeo anterior. Só que é um avanço, que na teoria o corredor não sabe que o batedor vai ser eliminado. Ele tem que correr, porque é forçado a correr. Porque dois corpos, novamente, não ocupam o mesmo lugar no espaço. Como tem o corredor na primeira base, e ocorre uma rebatida legal, o corredor ele é obrigado a correr. Mas nesse caso, ele chegou em segunda base. E quem impulsionou ele da primeira para a segunda, apesar de ter morrido, de ter sido eliminado, foi o batedor número 9. Ele tem esse crédito desse avanço, apesar de ter sido eliminado. O próximo exemplo, temos o batedor número 1, ganhando bases por bolas, e o número 3, porque é a terceira vez. E temos que o batedor número 2 ganha a primeira base por um erro de tiro do número 5. Novamente, já explicamos o que é erro, a simbologia de erros e como são anotados os erros em um vídeo anterior. Então, caso você tenha alguma dúvida, por favor, procure os vídeos anteriores. No caso, é um erro decisivo da posição número 5, que é a terceira base, e o T, que é um erro de tiro. Nesse caso, esse erro de tiro deu duas bases para o batedor. Ele foi da home para a primeira e da primeira para a segunda. E o que acontece com o corredor número 1? Como teve uma sequência, o erro de tiro teve um avanço de mais de uma base, a gente tem que colocar a setinha conectando a primeira base para a segunda base do batedor número 2, conforme desenho. E no corredor número 1, conectamos a primeira base com a segunda e a segunda com a terceira, porque o corredor chegou até a terceira base. Como temos mais de um tipo de avanço, temos um avanço que foi pela rebatida, colocamos o número 2 no quadrante correspondente ao que, sem a ocorrência do erro, teria acontecido. E na sequência, teve um avanço que foi pelo erro. Só que não podemos acreditar esse avanço como um avanço limpo. Não é a palavra certa, mas esse avanço tem que receber um parênteses, porque ele foi pelo erro. Vamos falar em vídeos posteriores sobre os earned runs. Então é importante ficar frisado esse parênteses, que nesse momento esse corredor está na terceira base devido ao erro na batida do batedor número 2. Além disso, como foi na mesma jogada, temos que conectar a segunda base com a terceira base, para ficar claro que o avanço foi na mesma jogada, no mesmo lance. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe seu comentário ou mande um e-mail para anotacalbs@gmail.com. Não deixe de curtir e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima!